E é um prazer poder iniciar essa apresentação. Daqui a pouco eu vou passar a bola para quem realmente vai dar o show, né? Então, obrigado por essa oportunidade, obrigado por estarem aqui conectados. Eu vou dar um overview rapidinho, um pouquinho sobre a gente, coisa de 5 minutinhos, me apresentar também e apresentar o time que está aqui. Mas basicamente a gente abriu essa oportunidade desse bate-papo com várias pessoas também fora aí que não está dentro do nosso portfólio de clientes. E a gente teve uma aderência grande, então eu vou dar um overview para quem não conhece a SET. Nós somos um grupo de empresas de tecnologia se posicionando como um braço estratégico da operação de clientes, né? Então, a gente é muito mais do que um posicionamento de revenda. Obviamente, a gente tem uma BU que a gente consegue entregar valores de revenda, ou seja, vender produtos, data center, consumo e etc. Mas esse não é o nosso posicionamento, né? O nosso posicionamento principal hoje é ser um braço estratégico dos nossos clientes, um Trust Advisor, ajudando nessa jornada de cibersegurança, produtividade e data center, fazendo esse processo de transformação através da tecnologia, baseado em computação de nuvem, segurança de dados e serviços gerenciados, tá? Então a gente tem big numbers que são importantes, a gente já trabalha recorrentemente em torno de 1.200 clientes na recorrência, mais de 40 mil licenças, como a gente está falando de Microsoft hoje, especificamente de MS365, a gente tem mais de 40 mil licenças transacionadas mensalmente, ou seja, 40 mil usuários consomem o nosso billing de licenciamento. A gente tem um posicionamento muito grande em cibersegurança, então a gente acopla serviços ali, uma jornada de serviços, eu vou mostrar um pouquinho na frente, complementares para fazer esse processo de proteção do cliente. E a gente entende que as soluções que a gente oferta, mesmo de outras fábricas, elas são acopladas e complementares para entregar principalmente produtividade, uma série alta para o cliente e cibersegurança, que é a premissa aí básica que a gente entende, tá? Eu sou o Prota, fundei a operação aqui há 16 anos já, faz quase 20 anos que eu trabalho nesse mesmo segmento, sozinho, construindo uma jornada de trabalho. Nós acreditamos nesse projeto lá atrás, fizemos um processo de moving de serviço, a gente nasceu originalmente como serviço, né? E lá por 2016, mais ou menos, eu tive nos Estados Unidos, na sede da Microsoft, onde eu compreendia essa jornada de cloud, a força que vinha cloud para o Brasil, e aí a gente mudou o nosso portfólio, focamos em cloud, mostrando esse posicionamento de produtividade. Muitas vezes, quando a gente fala de data center, o cliente fala, mas ter um servidor é mais barato, ou a nuvem é muito cara. O ROI não está aí, não está no investimento. O ROI está na alta disponibilidade, está na velocidade de crescimento, está na velocidade de você fazer uma correção da infraestrutura. Então, lá em 2017, a gente fez esse moving, a gente se aprofundou como um parceiro na época, viramos um da Microsoft, e ali a gente começou a mudar o mercado. Então, nós fizemos um moving muito grande aí de clientes, principalmente na pandemia, de migração. Então, nós migramos só nesse período de pandemia para até, vamos falar de 2020 até agora, em torno de 500 clientes de data center, né, que a gente fez essa movimentação, e 365. Então, nós aproveitamos a aceleração do mercado e nos posicionamos como estratégico e trouxemos aí essa produtividade para os nossos clientes, tá? Então, eu sempre estou compartilhando muita informação para as pessoas, trazendo inovação, sempre estou muito conectado. Semana que vem eu vou estar em Barcelona, no evento da Cronis, que é um dos produtos que a gente trabalha aqui e acopla, inclusive, no 365, como camada de cibersegurança, camada de backup, trazendo novidades para a gente. Na outra semana eu estou em Washington, no evento da Microsoft, participando ali também, tentando trazer inovações para os nossos clientes, tá? Então, se alguém quiser bater um papo comigo nas redes sociais ou até meu e-mail depois vai estar aqui, meu telefone, fique à vontade, vou estar à disposição para poder ajudar e poder endereçar aí. Muitas vezes o cliente não tem a visão onde está a dor dele, quais são as situações que ele pode melhorar. A gente está aqui para fazer esse processo de inovação, tá? Então, como é que a SET se posiciona? A gente começa com uma visão 360, então, olhando ali um diagnóstico, um assessment do ambiente do cliente de cloud, com o objetivo de diminuir custo operacional em data center, otimizar
consumo de licenças e ver o que o cliente tem ali para que a gente possa aplicar de recursos dentro daquela suíte que ele tem de 365, aplicando camada de segurança em e-mail, camada de segurança em borda, né? Então a gente fala de Fortinet junto com Microsoft. E aí a gente entende que a gente tem uma jornada com os clientes, mostrando para ele da onde ele pode, da onde ele está e até onde ele pode ir, fazendo esse movimento, que a gente chama de Insights 360. Então a gente faz esse diagnóstico, olha, compreende o momento atual do cliente, cria um plano de execução, aplica esse plano de execução e cria essa jornada, fazendo um processo de produtividade, uma SLA mais elevada para o cliente e acoplando soluções até a linha final, que é o serviço gerenciado de monitoramento de ambiente, monitoramento de FinOps em data center, otimização de 365, workshops, como o caso aqui de hoje, que a gente tem, que a gente traz para o cliente uma visão mais de produtividade. A gente não gosta muito de falar de produto, saca? Então, o nosso objetivo é, através desse produto, o que a gente pode entregar para o nosso cliente como disruptível, com que problema que vai ser resolvido com aquela aplicação, aquela solução que a gente vai trazer, enfim. Então, toda essa jornada Microsoft de cloud e serviços que acoplam a eles, como soluções de proteção de e-mail, backup, firewall em data center, serviço gerenciado, SOC, NOC, pentest, a gente entrega e traz para o cliente um posicionamento sólido que no plano de ação a gente entra isso numa única jornada, que é a nossa jornada digital, que a gente começa com essa linha de Microsoft, acopla a solução Sentinel, que é baseado em Parabaya Acronis, com proteção de e-mail, XDR, etc. Cloud, que é data center, né? A parte de safe, que a gente acopla ali nos data centers, monitoramento, CIEM, proteção de máquinas virtuais, etc. E a linha de operações, que é toda essa parte do suporte, acompanhamento e evolução com o cliente, tá bom? A gente deu esse overview de 3 minutos, 5 minutos, só para a gente poder dar uma introdução, mas o nosso objetivo hoje é trazer uma pessoa muito especial, que é o Johnson. Ele é MVP da Microsoft, MVP nas soluções de 365, tem uma profundidade muito grande e conhecimento de AI e M365, então é o cara que traz muita inovação para a gente no mercado. Ele é responsável em fazer diversos treinamentos na própria Microsoft. Ele tem o prazer de estar aqui conosco hoje, apresentando e trazendo para vocês esse processo de inovação, tá bom? Johnson, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar conosco. Está contigo agora. Opa, bom dia, pessoal. Bom dia para a equipe. Obrigado pelo apoio. Muito obrigado, principalmente pelo convite para esse evento aqui com vocês. Vamos para mais uma apresentação de Microsoft 365 Copilot. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui para que todos possam visualizar, e daí você confirma para mim, por favor, Prata, se vai aparecer aí para o pessoal. Pronto, agora foi. Legal. Então, vamos lá, pessoal. Como o Prata citou, né, eu me chamo Johnson, eu sou natural do Rio de Janeiro, porém moro em São Paulo há 15 anos. Estou aqui hoje para apresentar para vocês algumas funcionalidades do Microsoft 365 Copilot. Vamos falar do Copilot Chat, vamos falar de algumas das funcionalidades gratuitas e também de algumas funcionalidades que dependem do licenciamento pago. Existem algumas novidades, como pagamento conforme o uso. Então, se a tua empresa está começando a experimentar o Copilot, sei lá, em arquivos do SharePoint, ou se deseja criar agentes para consultar arquivos no SharePoint, há formas de se alcançar o uso do Copilot, mesmo que para uma prova de conceito, para uma experimentação inicial, e depois vocês vão trilhando uma jornada de adoção da inteligência artificial generativa. Então, esses são alguns dos tópicos que vamos abordar aqui com vocês hoje, tá bom? Não sei quantos perceberam, mas tem surgido algumas atualizações, né? Não somente no Windows, por exemplo, nessa semana tivemos o fim do suporte do Windows 10. Não teremos mais atualizações de segurança, então, recomendação que eu trago aqui, né? Migrar para o Windows 11 é algo que é uma realidade, que é um sistema operacional que está estável já há pelo menos uns 4 anos que eu estou utilizando ele, quase 5, sem nenhum problema, ou quando surge algum problema, algo que a Microsoft tem resolvido muito rapidamente. Então, nesse PPT aqui, e até mesmo quando eu começar a abrir os aplicativos do Office, vocês vão perceber que teremos algumas novidades, como ícones, disponibilização do próprio Copilot Chat também nos aplicativos do Microsoft 365 Apps. Então, tem algumas coisas que têm surgido. E existe um roadmap que a Microsoft publica numa página
de atualizações do Microsoft 365 e tem muita coisa interessante por vir. Exemplo, como eu sou MVP, tem coisas que eu não posso falar ainda porque está em NDA, tem coisa que ainda está para ser lançada, mas o que está em preview público, você pode inclusive se tornar, né, um usuário ali, por exemplo, se você tem uma máquina que usa em casa só para estudo e para teste, você pode habilitar ali o modo Insider do teu Windows ou mesmo do teu Microsoft 365, a empresa consegue até controlar canais de atualização para que você receba antecipadamente ou não algumas das novidades, e o nosso time de suporte consegue apoiar vocês com isso também, tá? Bom, então, iniciando o nosso treinamento. Uma dúvida, vocês podem até usar o botão de levantar a mão do Teams ou o botão de curtir e reagir. Quem aqui já está utilizando o Microsoft 365 Copilot, mesmo que na versão gratuita? Só para eu saber, temos nesse momento pouco mais que 50 participantes ali, só para eu ver em média quantas pessoas já estão utilizando, mesmo que na versão gratuita. Boa, perfeito, temos um bom número. Legal, muito bom. Então, quem está aqui vendo pela primeira vez esse assunto, ou começando agora a interagir com o Copilot, ou mesmo que você já esteja utilizando na tua organização, é super legal você ficar conosco até o final, se possível. Nossa agenda vai até umas 11h30 da manhã, mais ou menos, para que você tire proveito das dicas que eu vou dar. Vou falar de engenharia de prompts, vou falar de muita coisa aqui que vai te ajudar no teu cotidiano, seja você um usuário já frequente do Copilot, ou mesmo alguém que esteja iniciando a utilizar o produto agora, tá? Então, dos tópicos que nós vamos falar, nós vamos começar com o Copilot Chat, afinal, para quem está acostumado já a utilizar, por exemplo, o ChatGPT, DeepSeek e outras ferramentas, existe uma preocupação de segurança quando você está utilizando uma ferramenta de IA não gerenciada pela empresa. E aí eu vou bater muito na tecla do Copilot Chat, porque ele é uma solução que está disponível para quem já possui uma conta licenciada no Microsoft 365, então o Copilot Chat ele fica disponível ali para te responder perguntas do cotidiano, dúvidas do dia a dia. Existe a possibilidade de trabalhar com agentes, seja com aqueles agentes nativos como o Prompt Coach, que vai te ajudar a treinar a tal da engenharia de prompts, que nada mais é do que saber fazer perguntas para a IA generativa, pois quanto mais específico for a tua solicitação, assim como você faria com um colega, se você for pedir uma ajuda, um apoio, ou mesmo for tirar uma dúvida, você geralmente deixa explícito o que você deseja, para qual finalidade, o porquê você precisa daquela informação, e o Copilot consegue te responder de forma mais eficiente se você direcionar corretamente o teu prompt, tá bom? E aí, como o Frota citou no chat também, dúvidas, vocês terão a opção tanto de mandar no chat no decorrer da apresentação, ou no final nós vamos abrir também o microfone para quem quiser fazer comentários e interagir conosco para tornar a dinâmica do nosso treinamento, e teremos inclusive um sorteio no final da agenda de hoje, beleza? Bom, então, o Copilot, a Microsoft posiciona ele como para que ele seja o seu assistente para o trabalho, ou o seu assistente para o dia a dia. É como se eu tivesse um parceiro à minha disposição para me ajudar com busca de informações, busca de conhecimentos, para preparar melhor, por exemplo, muitas vezes eu estou elaborando um relatório, um procedimento operacional, um documento para o trabalho, ou mesmo preparando uma resposta de um e-mail, e eu quero melhorar o contexto daquelas informações, das mensagens, etc., eu consigo utilizar o Copilot para isso. Só que a interface gráfica do Copilot é como se fosse ali a nossa interface de interação não somente com os modelos de IA generativa, como o GPT-5, que já está disponível no Copilot Chat, inclusive, mas eu também tenho como acessar eventuais agentes de IA, seja os nativos dele e também aqueles que forem disponibilizados pela minha organização. E existe todo um sistema de controle no Copilot que permite que a tua empresa, o teu administrador da tua TI, o teu time de suporte técnico, aplique ali algumas configurações mínimas de segurança que já são nativas. Então, a Microsoft já aplica aqui o conceito de IA responsável, e também eu posso definir que grupos que poderão acessar ou não o Copilot Chat, quais grupos que poderão ter ou não o acesso a ele, seja via navegador, seja via aplicativos do Microsoft 365, ou até quais computadores, ou perdão, quais usuários que terão a licença habilitada conforme eu for adquirindo o produto. E qualquer tipo de
política de segurança, política de prevenção contra a perda de dados, política de proteção de informações já pré-existente, ou que você venha a configurar no teu Microsoft 365, ele sempre vai respeitar. Então, se eu tiver um documento rotulado e que esteja naquele rótulo de proteção de informação, a definição de que não será possível copiar ou extrair informações daquele documento, ou que é um documento que não pode ser compartilhado externamente, ou se for um documento que só pode ser aberto por pessoas de áreas específicas da minha organização, ele vai respeitar isso também. Outro ponto que eu trago nos workshops é o seguinte: o Copilot ele não vai abrir a chave do cofre para ninguém na organização. Se tua empresa possui os grupos de Microsoft 365, grupos de segurança e permissões corretamente definidas nas suas bibliotecas de documentos do SharePoint, ou mesmo se eu estou trabalhando com arquivo que está salvo no meu OneDrive, a princípio somente eu tenho acesso àquela informação, ou se ele estiver salvo e compartilhado numa biblioteca de documentos de uma equipe do Teams ou do SharePoint do meu departamento, apenas os membros que têm acesso àquela área de arquivos poderão interagir com aquele dado. Então, segurança, privacidade, que é o item 4 ali, ele é primordial e sempre vai ser algo explícito e imposto pelo Copilot. Então, enquanto eu estou lá na ponta, trabalhando com a interface do Copilot no meu computador, no meu navegador, ou se eu estou utilizando ele integrado em algum dos aplicativos do Microsoft 365, como no meu Teams, no meu Microsoft Edge, ou em qualquer outro navegador que eu esteja utilizando, ele sempre vai respeitar cada uma dessas configurações de segurança. E aí, quando eu começo a trabalhar com os agentes, eu consigo também definir níveis de permissões para cada agente. Imagine que eu construa um agente de RH para o time de recrutamento e seleção fazer ali o uso para processos seletivos, para criar descrições de vagas e buscar na pasta do SharePoint do RH currículos de pessoas que já tenham participado de processos anteriores e que podem ser aderentes para aquela vaga. Eu também consigo aplicar esses mesmos níveis de controle e segurança também aos agentes. E aí lá no item 5, quando eu começo a cogitar expandir o uso do Copilot para outras pessoas, eu terei opções flexíveis que vão desde o licenciamento do Microsoft 365 Copilot por usuário, porque eu posso ter pessoas chaves na organização, indiferente do nível dela hierárquico, se é gerente, se é analista, se é auxiliar, enfim, qualquer pessoa que trabalhe gerando documentos, ou criando arquivos, ou trabalhando muito com relatórios, ou alguém que faça mais que 2, 3 reuniões por dia que precisa de apoio do Copilot para gerar atas de reuniões no Teams e resumos. Aí faz sentido eu liberar uma licença ou habilitar o uso no modo pago conforme eu uso para que aquela pessoa comece a ter mais produtividade. E aí eu vou medir o retorno desse investimento com base em horas economizadas pelaquela pessoa no dia a dia. Exemplo, vamos pegar um advogado. Um advogado que usa ali não somente para gerar petições, para resumir contratos, para revisar informações, e que precisa disso até mesmo com uma certa urgência, porque ele tem uma audiência amanhã cedo e eu estou mexendo nisso hoje no final do dia, porque eu passei o dia todo ocupado em outras reuniões. Antes, era muito comum advogados, e ainda acontece em muitos escritórios de advocacia, ficar até 8, 9 da noite realizando esse tipo de trabalho. Com o Copilot, eu posso permitir que essa pessoa tenha uma economia de tempo dela realizar essa atividade com mais agilidade e conseguir, talvez, terminar o expediente dela mais cedo, ou mesmo aquele que segue à risca o expediente das 8 às 18 ou das 9 às 18, que possa ter também mais agilidade na hora de tratar essas informações, na hora de responder ao chefe. Exemplo, esses dias eu estava num evento externo, numa ONG, e aí me mandaram uma mensagem no Teams falando: Johnson, preciso com urgência de um escopo de proposta para um serviço tal. E eu já tinha um rascunho de um arquivo, ou até mesmo um exemplo de proposta anterior para o mesmo objetivo. Eu simplesmente abri o meu Copilot Chat, submeti o arquivo lá do meu OneDrive que eu já tinha como referência e falei para ele: crie um novo escopo de proposta para a realização da atividade tal e use como exemplo o arquivo X, e apontei aquele arquivo, e eu vou mostrar um exemplo parecido a esse aqui com vocês. E ele, em questão de minutos, me trouxe o que eu precisava, e que se eu fosse refazer manualmente, eu muito provavelmente demoraria ali 1 hora ou mais realizando aquela tarefa.
Mas aí tem as preocupações, né? Que é, eu preciso que você esteja orientado ou orientada a compartilhar corretamente arquivos na empresa. E algo básico, independente do uso da IA. Exemplo, quantas vezes você não estava trabalhando num documento ou numa planilha que era específica da sua área e você clicou naquele botão lá no canto superior direito no Office em compartilhar. E aí, ao invés de você especificar as pessoas, às vezes na pressa você acaba clicando naquele ícone lá que fica para copiar o link padrão para qualquer pessoa na organização. Isso é um risco. Então, eu estou gerando um risco de compartilhamento excessivo de dados dentro da minha empresa. E aí, por que eu bato nesse ponto? Porque eu preciso treinar você para que segurança da informação é uma responsabilidade compartilhada, não é algo que vai ficar só com a TI. Você aí na ponta, ao fazer uma simples ação de compartilhar um documento com algum colega de trabalho, precisa garantir que você tenha apontado corretamente a pessoa ou grupo ou equipe com quem você queira compartilhar, para que você não gere um risco interno. E outro ponto que os gestores ficam preocupados, o uso arriscado de IA, e aqui eu não estou falando só do Copilot, estou falando de qualquer ferramenta de IA. Muitas vezes você, pela força do hábito, porque você está acostumado a usar outras ferramentas de IA generativa na tua casa, ou porque você acompanhou essa onda desde quando surgiram esses conceitos, e aí você, no dia a dia, pelo costume, acaba pegando arquivos internos da empresa e colocando em alguma ferramenta de IA terceira, da qual você não tem a menor ideia de como aquele arquivo será tratado, onde que ele vai parar, se ele vai ser usado ou não para treinar o modelo da IA. Com o Copilot, eu não tenho esses riscos, porque o Copilot, ele, além de respeitar as permissões que eu já citei anteriormente, os teus dados não serão usados para treinar o modelo da IA. Então, tem toda uma governança, um conceito de conformidade aplicado aqui, e que essas preocupações que é comum entre a maioria dos líderes organizacionais, você não terá problema se você passar a seguir essas dicas que eu estou dando aqui hoje. E tem algumas coisinhas mais para mostrar para vocês. Então, a Microsoft garante a proteção dos dados. Não importa se eles estejam sendo compartilhados ou se eles estejam em repouso ali, né? Que é quando o arquivo não está em uso, porque o local onde o arquivo está salvo e as permissões aplicadas a ele serão sempre primordiais para o controle de acesso àquela informação. Então, você detém total controle dos seus dados. Então, você aí na ponta, garantindo que você esteja apenas compartilhando arquivos com as pessoas corretas e a TI aplicando os níveis de proteção e as políticas de privacidade essenciais lá no Microsoft Purview, que é uma ferramenta de gestão de conformidade, vai ajudar vocês a garantir o uso correto da IA sem ter tanta preocupação com aqueles itens que eu mostrei anteriormente. E o melhor, com o Copilot, seus dados não serão usados para treinar o modelo em momento algum, e você garante toda a proteção das informações dos seus clientes e também da empresa em que você trabalha. E aí, eu pego muitas pessoas falando assim, Johnson, mas eu uso o ChatGPT, eu uso outra IA generativa, porque eu não tenho a licença do Copilot. Só que você não precisa disso, esse argumento já não é mais válido, ele corre por terra, porque com o Copilot Chat eu tenho acesso a ele gratuito e você vai conseguir fazer muitas coisas comuns do dia a dia e as mesmas que você faz na outra ferramenta. Obviamente você vai perceber algumas diferenças, como, eu percebi que uma ferramenta A ou B responde mais rapidamente, a depender também da atividade, do que você está fazendo e do volume de informações com as quais você está trabalhando, é normal você perceber uma diferença de performance em algum momento, mas não é algo que vai te impedir ou de te atrasar de entregar um trabalho, tá? E aí, quando eu passo para o nível do plano pago, que é quando eu preciso utilizar tanto os agentes customizados, quanto o Copilot trabalhando com os arquivos, né, com as minhas informações de negócio nos meus aplicativos do Word, do Excel, do PowerPoint, ou no meu Outlook, ou no meu Teams, ou interagindo com arquivos do SharePoint, aí sim eu preciso da licença do Microsoft 365 Copilot, que custa aproximadamente $30 por usuário e mês. Só que, se eu for pensar com o meu bolso, e se eu for comparar a questão da conversão do dólar, eu vou tomar um susto. Mas o ponto que eu trago aqui é o seguinte: quanto custa para a empresa a tua hora trabalhada e não somente olhando a tua remuneração, teus benefícios, teu 13º,
tuas férias. Tem toda uma composição aí de conta que a empresa faz para entender que, por exemplo, o trabalho do Johnson ele tem um custo de X reais por hora em atividade. E aí o ponto é que, se eu usar o Copilot para te ajudar a economizar, que seja meia hora, 1 hora por dia, ou quem sabe 8, 10 horas mês, é muito provável que o produto se pague pelo ano inteiro em um único mês de uso. Quem dirá você multiplicando esses ganhos de tempo pelo ano todo. É aí que a conta fecha e que a gente consegue perceber os benefícios além dos números, ou que a gente começa a tornar tangível essa informação. Beleza? Até aqui tudo tranquilo, sem dúvidas aí. Deixa eu olhar aqui no chat. Legal, todo mundo atento aqui então. E aí vamos então para os exemplos práticos de uso do Copilot Chat. Eu vou abrir aqui o meu navegador e nós vamos começar a utilizá-lo na prática. Você pode utilizar no navegador web, você pode instalar o aplicativo dele no teu celular, inclusive eu deixei um QR Code aqui para você no final da apresentação tentar fazer a leitura dele e instalar no teu celular, ou você pode ir na loja de aplicativos, caso a sua empresa permita que você conecte com a conta de trabalho no teu smartphone, ou se você já tiver usando o teu Outlook Mobile ou Teams no seu celular com a conta de trabalho, você pode também baixar o aplicativo do Copilot por meio da loja, e aí muito cuidado, acha o oficial da Microsoft, porque eu vi que tem algumas outras IAs usando os termos ali de práticas de SEO para tentar ludibriar e fazer as pessoas instalarem o produto errado, por isso que eu deixei um QR Code aqui no final para vocês usarem, tá bom? E aí eu vou passar por cada um desses pilares. Uso do Copilot Chat, exemplo de agentes, e também vou abordar um pouquinho os controles de TI no final, se der tempo, para quem tem perfil aí de time técnico, mas essa apresentação hoje não é focada na parte técnica, ela é focada em usuários finais, tá bom? Então, beleza. Então, vamos abrir aqui o nosso Copilot Chat. Eu vou deixar para vocês aí no chat dois links, tá? O copilot.cloud.microsoft, para caso você queira abrir o seu, se você tiver com 2 monitores aí. Acesse esse link que eu mandei e conecte-se com a tua conta de trabalho. Você muito provavelmente vai cair nessa tela aqui, ó. Ou se você acessar também esse endereço aqui, que eu vou deixar aí, ó, m365.cloud.microsoft/chat, ou se você acessar m365copilot.com, ele vai também te redirecionar automaticamente para cá. É necessário que você maximize a tela e mesmo que ele caia direto nessa telinha aqui, que você consulte essa informação aqui, ó. Clica ali e aí você tem que estar conectado aqui, ó, com a sua conta da empresa. Exemplo, para essa apresentação, o pessoal da 7IT me forneceu uma conta no Microsoft 365 deles e eu acessei aqui com a conta de trabalho. Para quê? Tudo que eu utilizar aqui, ele vai permitir que eu tenha a proteção de dados empresariais aplicadas. Tanto que você vai perceber aqui no canto superior direito, ó, que vai aparecer aquele escudo verde, e nele vai ter essa informação ali, tá bom? Tem a opção aqui para experimentar o GPT-5. Quando eu estou sem a licença paga, aparece um aviso de que talvez eu tenha acesso ainda não priorizado. O que seria isso? O acesso não priorizado é para quem ainda não tem o produto licenciado, mas eu já posso tirar o proveito dos benefícios do GPT-5 em relação à performance, em relação à análise, em relação à eficiência, que ele ainda ficou melhor ainda do que a versão anterior, que é a GPT-4. No meu caso, como eu tenho a licença atribuída no meu usuário, eu vejo essas duas chaves aqui no centro da tela, ó. O modo trabalho, que é o modo pago, para quem já tem a licença atribuída na sua conta da empresa, e o modo web. Se para você não aparecer, mas ainda assim carregar essa tela aqui, muito provavelmente você vai estar já no modo do Copilot Chat na web, porém esse web não quer dizer que as informações estarão abertas para a internet. Significa só que ele pode me responder ou com os arquivos que eu subi aqui no meu OneDrive, ou também buscando informações públicas da internet, tá? Então, exemplo, se eu perguntar para ele aqui, ó, você conhece a 7IT localizada em Tatuí? Beleza. Quais são os serviços prestados pela empresa? Tome como base informações do site
Aí vou pôr o site da SetIT aqui também, ó. Aqui, quando eu estou fazendo isso, eu estou dando uma direção para ele, indicando onde eu quero que ele busque as referências, tá? E aí ele vai tentar localizar, ele vai bater lá na web, ele vai tentar fazer a busca usando o mecanismo do Bing, tá? Eu até faço uma brincadeira, né? O Bing ficou bem melhor depois que foi aplicado IA generativa nele. E aí, ó, sim, conheço a SetIT Tecnologia em Nuvem, empresa localizada em Tatuí, especializada em soluções de tecnologia da informação, com base em informações do site oficial. Aqui estão os principais serviços prestados pela empresa. Então ele trouxe aqui, ó, muitas das informações das quais ele localizou no site, né, e devidamente consolidadas, divididas em tópicos. Eu até poderia ter colocado na minha solicitação, no meu prompt, e dá até para editar ele ali, ou copiar, se for o caso, ou salvar essa solicitação, se fosse um prompt que eu utilizasse com tanta frequência, e aí ele vai trazer em tópicos, eu poderia pedir para trazer em tabela, eu poderia pedir até para ele gerar um arquivo aqui para mim, tá? Então, esse é um exemplo simples de prompt, do qual ele vai buscar ali as informações, conforme o contexto que eu coloquei, e vai trazer para mim, tá? Deixa eu até avançar um ponto aqui na apresentação, só para mostrar para vocês como que funcionam alguns recursos dele. E aqui tem os recursos que você vai ver, né? Então, se você acessar copilot.cloud.microsoft ou m365copilot.com, vai cair na mesma página que eu citei. Ao conectar com a conta de trabalho, vai ver lá na direita o escudo que eu comentei, né? De que você tem a proteção dos dados corporativos aplicadas ali, né? Proteção dos dados comerciais. Se você entrar com não tiver conectado com a conta corporativa ou entrar com o seu e-mail pessoal, aí você não vai ter esse recurso, então tem que tomar muito cuidado, por isso que eu digo para usar a conta de trabalho ali no Copilot, tá? E mesmo que você use a sua conta pessoal, tem um certo nível de proteção, mas aqui eu estou falando no sentido de dividir as coisas, tá? Separar o que é pessoal e o que é trabalho. Eu, no meu caso, eu tenho coisas que eu uso com a minha conta pessoal, tem coisas que eu uso com a conta da empresa. Exemplo, informações da empresa, eu só uso com a conta da empresa. Pessoal, eu uso para as minhas coisas de estudos, etc. E aí, beleza. Então, esse é o tour do que vocês vão ver ali na tela, tá bom? Eu vou até mostrar na prática aqui para ficar mais dinâmico. O que você tem aqui, tá? Vou até clicar aqui de novo e recomeçar ali. Eu tenho esse botão novo chat. Para que ele serve? Para mudar o assunto, mudar o tópico. Exemplo, quando você está conversando com algum colega sobre um assunto A, aí você vai mudar para o assunto B, para falar, sei lá, do meu Vasco que vai ser campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians esse ano. Brincadeira, não fiquem bravos. E aí eu falo para o colega, olha, mudando de assunto, sobre o tema tal ou sobre o projeto tal, eu preciso da sua ajuda para fazer uma atividade X. E aí a mesma coisa vale para o Copilot, eu não misturo os temas aqui, tá? Então se eu saio da água para o vinho ou se eu vou mudar o tópico, eu clico naquele botão de novo chat, beleza? Um outro ponto aqui também, eu posso falar com o Copilot, eu posso ditar para ele o meu pedido. Então, inclusive você pode usar tanto aqui na web quanto no seu celular também pelo aplicativo do Copilot, é super legal. Às vezes eu quero uma informação rápida quando eu estou na rua, ou até mesmo quando eu estou no escritório e voltando do almoço ainda não fui para o meu computador. Aí às vezes eu abro o Copilot e peço para ele me ajudar a me preparar para as reuniões do período da tarde usando o modo de trabalho, tá? Exemplo aqui, ó, no modo licenciado, um ganho que eu tenho, ó, resumir a reunião de podcast do projeto do Azure, me ajudar a me preparar para esse workshop, porque aqui ele vai reconhecer no modo de trabalho conteúdos e itens da minha agenda, do meu Outlook, do meu Teams, e eu também posso usar para assuntos genéricos aqui ou para trabalhar com arquivos que estejam no meu OneDrive e no SharePoint. Voltando para o modo web, quando eu falo de arquivos aqui, ele permite a interação com os arquivos, onde ele vai reconhecer arquivos recentes do meu OneDrive que eu tenho usado, ou eu posso clicar aqui em adicionar conteúdo, e ele tem ali, ó, adicionar conteúdo de trabalho, e eu posso carregar imagens, arquivos, posso anexar arquivos que já estejam no meu OneDrive, ou chamar um dos agentes se eu for interagir com um agente em específico. Se eu clicar no botão ver mais, eu consigo ver outras sugestões de prompts. Então, exemplo, ó, resumir o arquivo tal, aí eu anexo o arquivo e começo a descrever o que eu quero daquele arquivo. Se eu quero melhorar um texto, ó, analise esse texto e faça sugestões de melhoria. Se eu quero
recapitular conclusões de um arquivo, por exemplo. Estou realizando um trabalho aqui do qual foi gerado um levantamento para um projeto e eu preciso que ele me ajude a recapitular as conclusões daquele arquivo, ou se é um arquivo que eu recebi de um cliente, uma RFP de um pedido de proposta comercial, eu posso pedir para ele me ajudar a tirar ali, né, extrair as informações de expectativa, de o que o cliente está pedindo e como que eu posso posicionar melhor a minha oferta de produto ou serviço, tá? Melhorar a gramática ou pedir informações sobre insights de algum relatório, de alguma das consultorias, porque de vez em quando, dependendo da área que você atua, pode ser que você tenha aqueles relatórios aí das Big Fives que o pessoal fala, né? E eu preciso pegar insights desses arquivos e pedir para ele observar aqui também, tá? Então tem bastante coisa que vai te ajudar. Para que você possa usar esse recurso de prompts, primeira etapa aqui, né? Ou você usa um daqueles prompts rápidos, aquelas caixinhas que eu acabei de mostrar. Qualquer resultado que ele te dê, seja de informações da web ou de informações de arquivos que ele encontrou ali dentro do seu contexto, ele sempre vai listar essas fontes aqui. Então, eu não vou confiar 100% na IA, porque ela pode, em algum momento, no momento, alucinar. Eu tenho percebido que o Copilot melhorou muito nesse sentido, mas ainda assim, é o nosso papel, a nossa responsabilidade de sempre validar essas informações. E outro ponto, para que você consiga ter ainda mais ganhos, você não pode se contentar com pouco. Você tem que dar continuidade àquela conversa, que é o que a gente chama de prompt flow. Então, eu preciso interagir mais com a solução para que eu consiga extrair mais informações ou adaptar o resultado que ele me deu para um contexto do que eu quero. Então, exemplo, às vezes a gente fica meio chateado que veio uma resposta muito genérica. Muito provavelmente o teu prompt, o teu pedido não estava no formato ideal para que ele traga uma resposta mais específica. Então, eu tenho que evitar ambiguidades nas minhas solicitações ao Copilot também, tá? Então, se eu pegar esse exemplo aqui, ó, eu trazer essa sugestão que ele está dando aqui, ó. Liste os pontos principais do arquivo. Aí, aqui, quando eu estou pedindo algo para um arquivo, eu posso dar o comando de barra e ele vai ser capaz de buscar ali arquivos ou conteúdos de site na internet quando eu estou no modo do Copilot Chat na web, tá? Eu poderia apontar, por exemplo, eu quero que ele liste os principais pontos desse arquivo aqui, dessa apresentação que eu estou usando hoje e me dê sugestões de demonstrações práticas para um workshop, por exemplo. Cujo público será diverso entre pessoas de vários departamentos com perfil não técnico, por exemplo. Perfil que não é de TI. Ou seja, ele vai poder me ajudar a adaptar essa apresentação para um público-alvo que não é especificamente de TI. Então, eu que sou uma pessoa que tem um perfil muito técnico, acabo às vezes tendo uma dificuldade na hora de interagir com um público que não é de TI. Isso aqui, inclusive, é um prompt real que eu usei ele antes de começar essa apresentação. Assim, enquanto ele está carregando e gerando aqui o que eu pedi, eu já mostro para vocês o exemplo do que eu fiz antes de começar essa reunião aqui de hoje, tá? Então, o que seria esse prompt? Ele vai ser a tua conversa com o Copilot, então é ideal que eu use uma linguagem mais simplificada, eu tenho que ser claro no que eu quero fazer e dar um contexto como eu faria com um estagiário ou alguma pessoa que estivesse me apoiando em alguma tarefa do meu cotidiano, e aí eu vou avaliar o retorno que ele vai dar e eu posso pedir para ele mudar o tom, eu posso pedir para ele gerar uma tabela de informações mais concisa, ou posso pedir para ele classificar os dados corretamente. Então, no teu prompt, o que vai torná-lo mais eficiente é colocar mais detalhes. Então, se eu tenho aqui os exemplos, ó, menos eficazes, se eu tenho um prompt que não tem muitos detalhes, ou que eu coloco poucas palavras, ou que eu não dei um contexto explicando o que é e para que serve, ou para qual finalidade eu quero a informação, o retorno ele vai ser muito mais vago, mais amplo e genérico. E não tem o certo ou errado, não tem uma receita de bolo, mas tem pequenas dicas que eu trago aqui que é para torná-lo mais eficiente. Eu tenho que ser específico, tenho que ser detalhistas, tenho que colocar instruções e frases dentro do contexto do que eu quero, tenho que definir o tom, a finalidade ou o formato que eu quero que seja feito na saída,
E eu uso exemplo, por exemplo, pegar aqui o caso do marketing. Minha esposa, inclusive, trabalha com marketing, ó. Trabalha com marketing, um foco em pesquisa de concorrentes, me deu um resumo conciso da notícia recente sobre tal empresa e consente em anúncios de novas linhas de produtos. Me dê a resposta em 2 ou 3 parágrafos e use um tom formal. Esse exemplo de prompt, ele tem muito mais chance de trazer do sucesso dentro do contexto do que eu quero, tá? E outro ponto legal também, eu posso usar o Copilot para visualizar informações. Imagina que você tem aí uma planilha ou mesmo um documento do qual você usa com frequência para gerar insights de dados e eu quero que o Copilot faça isso por mim. Eu poderia submeter lá o arquivo e pedir para ele uma sequência, né? Ou gerar uma imagem dentro daquelas informações que ele localizar, uma matriz de dados, talvez. E tem até um agente chamado analista que eu posso utilizar para também realizar esse trabalho, beleza? E aí, beleza. Então aqui já mostrei a parte ali de adicionar conteúdo, que é quando você carrega o seu arquivo. Inclusive, eu vou pedir para você fazer esse experimento agora. Aproveita aqui, ó, esses 2 minutinhos, 2 próximos minutinhos, abre aí o teu Copilot Chat, submete lá algum arquivo comum do teu dia a dia de trabalho e pede para ele extrair as informações daquele arquivo dentro do contexto das atividades que você faz com aquele documento ou do que você faz no teu cotidiano. Você vai perceber que ele vai ser muito mais eficiente nesse teu teste. E depois eu vou pedir para o pessoal abrir o microfone lá no final da apresentação, porque eu vou querer ouvir de vocês, ou quem tenha extraído alguma experiência interessante, ou quem tenha visto algum retorno legal, dentro da forma que você trabalha para poder realizar isso. Se você não está muito inspirado, e você quer dar o apoio do Copilot para isso, tem esse site aqui, ó, que é o adoption.microsoft.com/copilot, /ptbr aqui. Se eu não aparece o chat, Francis, aí, vê se você já autenticou com a tua conta de trabalho. Ou se, de repente, a TI da tua empresa não restringiu temporariamente o acesso. Pode ser isso também, tá? Nesse site aqui de adoção do Copilot, eu tenho alguns exemplos de bibliotecas de cenários interativos que você pode usar para se inspirar no uso da IA de acordo com a área em que você atua. Então, tem cenários de acordo com funções específicas. Então, por exemplo, se você trabalha com atendimento ao cliente, tem ali alguns exemplos de uso, tanto do Copilot Chat quanto dos outros recursos do Copilot para quem trabalha num serviço de atendimento ao cliente ou para quem trabalha ali prestando um suporte ou para quem está sempre interagindo com pessoas externas. Para quem trabalha na área de comunicação ou mesmo na área de marketing, também tem cenários específicos aqui de uso dentro desse contexto. Se você é da área jurídica, se você é da área de RH ou da área financeira, também tem alguns exemplos interessantes aqui para você. Se você é de vendas, então, ou, assim, a infinidade de ganhos, seja para preparar propostas, para recolher uma RFP, para pegar ali um pedido, sei lá, aquelas informações que a gente tem às vezes em concorrência pública, que tem uns documentos gigantes, pedir para o Copilot resumir dele para te ajudar a elaborar uma proposta depois, usando até um exemplo teu, é algo que é super legal e dá para fazer também. E tem cenários específicos de áreas de atuação, né? Por exemplo, para uma clínica médica, ou até mesmo para uma empresa de varejo, ou para uma organização sem fins lucrativos, ou para uma instituição governamental, também tenho aqui exemplos práticos de uso. E nós aqui costumamos usar desses materiais, inclusive para apoiar os clientes em trabalhos de adoção. Porque se você entrar aqui e começar a ver a infinidade de informações que está ali, talvez você fique bem perdido no começo. Sugestão que eu dou, é possível rodar esse workshop dedicado para o teu time e aí a gente faz um alinhamento, né, de quais áreas serão atendidas, porque eu posso customizar e fazer várias sessões aqui junto com o pessoal do Grupo 7 para poder apoiar a sua organização ou sua área de trabalho a extrair o melhor do Copilot com ele, tá bom? Obrigado pelo envio do link, Giovana. Já ia com ele aqui, valeu pela força. Então, seguindo aqui, vamos ver o resultado que ele deu ali, ó. Ele trouxe os pontos principais do arquivo, falou de cada um dos tópicos que tem no documento, né? Ele trouxe, inclusive, algumas sugestões do que eu posso fazer, ó, de responder perguntas, de gerar conteúdo, encontrar insights, fazer o upload de arquivos para obter respostas automatizadas, demonstrar como fazer o login e usar o Copilot Chat, trouxe prompts, e aqui as sugestões, ó que interessante o que ele traz aqui para mim, ó.
Demonstre como o Copilot pode resumir principais tópicos e itens de ação em uma reunião do Teams. Use para redação de e-mails profissionais, já a gente vai chegar nesse ponto. Use para análise de documentos e peça para ele resumir ali, ou peça para ele gerar e criar gráficos a partir de dados de uma planilha de Excel. E aí, vou até pegar aqui, ó, quando a gente fala de agentes, nós temos aqui, ó, todos os agentes. E se você ainda está iniciando e tem dúvidas de como utilizar os prompts, esse aqui, ó, o Prompt Coach, ele vai te ajudar a escrever melhores solicitações. Coach de ideias. Se eu estou numa reunião de brainstorm com a minha equipe e eu submeter dali para ele alguns itens, ele vai me ajudar no planejamento ou no processo de debate daquelas ideias. Se você trabalha com gestão de processos e precisa de apoio para a construção de fluxos, se você inclusive já usa Power Automate e vier a incluir o Copilot no teu usuário depois, dá para usar até mesmo o Copilot para te ajudar a criar fluxos de trabalho, tá? Fluxo de aprendizagem, prompt de aprendizagem para quando eu quero aprender sobre determinados temas, prompt de escrita, o pesquisador também é bem legal, e o analista é o que eu mais gosto, porque às vezes eu pego o analista, eu venho aqui, ó, abrir, aí pega esse agente do analista e faz o seguinte, ó, quais são as tendências que você vê nos arquivos tal? Aí eu posso colocar os arquivos ali. Então, vou pegar aqui, ó, o arquivo, aí eu dou um barra, aí eu vou subir ali o arquivo, vou até carregar um do meu computador aqui. Pegar aqui essa planilha de exemplos de vendas. Quais são as tendências que você vê no arquivo do relatório de vendas anexo? Quais variáveis estão correlacionadas em que medida? Que eu posso até pegar aqui, ó, quais são os produtos e regiões em que mais tiveram vendas. Você consegue visualizar essas correlações e listar os principais vendedores por ticket médio, vou colocar aqui, ó, por volume e por ticket médio, por exemplo. Vamos ver o que ele vai trazer ali. O analista ele vai demorar um pouquinho mais para fazer esse trabalho, tá? Ainda mais que eu pedi ele umas 3 coisas diferentes para ele. Só que ele vai ser bem conclusivo. E isso é legal. Ele vai ver os dados que eu estou carregando, vai começar a codificar, executar aquela tarefa que eu pedi, né? E depois que ele conseguir extrair as informações, ele vai aplicar aqui nesse contexto de raciocínio o entendimento do conteúdo. E ele vai ser capaz, inclusive, de gerar para mim ali, né, o planejamento das análises de vendas, vai computar ali os principais vendedores, ó, computing top sellers, ele vai começar a gerar isso, né, desses dados num contexto estruturado, né, e vai criar visualizações para que eu tenha o resultado aqui. Enquanto ele conclui esse trabalho, ele vai terminar ali mais ou menos uns 2 minutinhos, eu vou avançar aqui para dar uma outra dica para vocês, tá? Esse link aqui, ó, do aka.ms/prompts, estou até digitando ele aqui no chat para vocês, aka.ms/prompts. Ver se foi certinho, coloquei. Beleza. Esse link, o que eu tenho com ele ali, tá? Eu vou pegar aqui, ó, e colar ele no meu navegador. Ele vai me jogar para essa mesma página do Copilot Chat, só que ele vai trazer para mim depois um pop-up, ó, que é a galeria de prompts do Copilot. Então ele tem outros exemplos de prompts divididos aqui por tarefa. Então se eu estou usando para fins de aprendizagem, ou para perguntar algo sobre um arquivo, ou para analisar um documento, ou para me preparar para algo, ele me traz ali sugestões. Então, ó, preparar, aí tem aqui, ó, para planejar um trabalho tal, ou mesmo me preparar para entrevistar alguém, se eu fosse do RH, ou pedir ali para fazer um levantamento técnico dentro de um escopo, ou criar um formulário para um determinado serviço, enfim. Ou então, se eu quiser também por tipo de trabalho, seja por departamento que eu atuo, então se eu pegar aqui, ó, na área de recursos humanos,
Ele vai me trazer exemplos de prompts voltados para a área de recursos humanos. E também posso utilizar aqui, ó, para fins de vendas. Se eu pegar aqui para vendas, ó, monitorar o feedback, fazer um levantamento técnico, interagir estrategicamente. Outro exemplo que eu gosto bastante aqui, gerenciamento de projetos, ó. Ele me ajuda ali na estratégia de comunicação interna e análise de informações de projeto. Para o jurídico, ó, revisar decisões de risco, atualizar meu cliente, listar os principais itens. Vou até pegar um outro exemplo legal que eu faço aqui, ó. Deixa eu só carregar ali o arquivo do meu contrato do meu apartamento. Se eu acho ele aqui. Vou pegar o arquivo direto aqui pelo meu Windows. Em que pasta que eu salvei. Pronto, achei aqui, contrato do apartamento. Eu vou subir esse arquivo aqui, ó, arrastar ele para cá. Eu vou fazer o seguinte, ó, analise este contrato de compra de imóvel e liste os riscos para o comprador. Isso ali é um arquivo que tem aproximadamente 49 ou 50 páginas, tá? Depois eu abro ele até pelo navegador, porque dá para usar no Edge esse resumo também. Aqui ele encontrou informações do imóvel, qual o condomínio, qual o bloco, qual o apartamento, informações de quem é o comprador e quem está vendendo o apartamento, riscos relacionados ao financiamento. Ó. O contrato sofre dos efeitos se o comprador conseguir financiamento bancário. Caso não seja aprovado em até 120 dias, o negócio é extinto e os valores pagos são devolvidos, mas corrigidos apenas pelo índice do contrato. Isso pode gerar insegurança caso haja demora ou negativa do banco. Diferença no financiamento. Se o valor liberado pelo banco for menor que o previsto, o comprador deve pagar a diferença à MRV, podendo gerar necessidade de recursos extras inesperados. Riscos de reajuste e correção monetária. Correção de parcelas, onde as parcelas mensais e intermediárias de financiamento são ajustadas mensalmente com base no INCC, no caso antes do ABITS, e depois do IPCA mais 1% ao ano. Isso pode aumentar significativamente o valor pago pelo imóvel, principalmente em períodos de alta inflação. Variação acumulada. O total das parcelas pode crescer ao longo do tempo, tornando o planejamento financeiro mais difícil para o comprador. Riscos de despesas extras, porque o comprador é responsável por taxas de cartório, TBI, registro e eventuais taxas bancárias. Riscos de inadimplência por conta de multas e juros, que geram multa ali ó, de 2% e juros de 1% ao mês. Impedimento de entrega das chaves, entre outros. Então, assim, aqui, obviamente, se eu tivesse em uma disputa judicial em cima dessa compra, eu ainda iria e jamais deixaria de consultar um advogado para isso. Mas pelo menos, mesmo eu sendo um leigo aqui, eu estou conseguindo informações relevantes. Ou se eu fosse o advogado analisando esse ponto, melhor ainda. O arquivo eu subi, ele ficou no meu OneDrive, está lá no caminho do SharePoint, /personal, minha conta. Porque eu poderia fazer esse mesmo trabalho pelo navegador, pelo Microsoft Edge. Então, se eu pegar esse mesmo documento, deixa eu até abrir no outro aqui que eu estou com a sessão com a minha conta conectada, e aí eu vou mandar abrir esse arquivo aqui, ó, para poder usar no Microsoft Edge, você tem que estar conectado com a conta de trabalho ali, tá? Aí você abre esse documento, e aí você pega aqui, ó, o que eu falei, ó, tem 49 páginas. O que está em texto com o OCR habilitado, o Copilot consegue reconhecer e ler normalmente. O que está em imagem, sem a possibilidade de extrair o texto, pode ser que ele acabe não pegando, mas eu poderia tirar um print desse trecho aqui e pedir para o Copilot também extrair o texto daquela parte, tá? Vou usar o Copilot Chat aqui no navegador, fazendo a leitura desse mesmo documento. Se eu vier aqui, ó, eu vou pedir, ó, resuma os principais pontos dessa página. Aí ele vai tentar ver o conteúdo. Isso aqui também serve para algum site, tá? E aí, assim que ele fizer a leitura, ó, identificou o contrato, identificou o comprador, identificou
o apartamento ali, identificou o valor, inclusive, ó, condições de pagamento, entrada, as parcelas ali do parcelamento da entrada, né? E também o restante do financiamento, que é o que foi financiado pelo banco. Cláusulas importantes, só identificou aqui as cláusulas ali após a aprovação do financiamento, que o contrato só vai valer, entrega de chaves até 30 dias após a quitação do registro e do financiamento, isso já foi feito, benefícios e obrigações, dicas e orientações, ó. E eu poderia, ele até me deu sugestão aqui, ó. Quer que eu organize isso num quadro com resumo visual? Ou que faça uma versão simplificada para envio por e-mail ou por WhatsApp? O próprio Copilot já me sugeriu isso aqui, tá? Eu tenho também como editar em Copilot Pages. Eu poderia mandar gerar uma página web disso aqui e eu mesmo complementar com algumas informações para caso eu queira preparar isso para depois jogar num arquivo de Word ou mandar por e-mail pro meu advogado. Então, isso também é um outro ponto de ganho, tá? Que quando eu clico em Copilot Pages, ou se eu quiser só copiar o conteúdo, eu também posso clicar aqui em copiar a resposta, e eu consigo dar continuidade nisso, né? No que ele foi gerado aqui, e preparar esse item, essas informações para envio por e-mail, ou simplesmente, aí eu preciso estar com a licença, ó, usar essa opção aqui, ó, abrir no Word, que ele vai gerar isso, vai converter para um formato Word, e ele vai gerar um arquivo que eu possa trabalhar para edição no próprio Word. Aí quando eu dou abrir no Word, ele vai me jogar ali no Word Online mesmo. Depois, se eu quiser, eu posso abrir no aplicativo. Inclusive, eu também posso trabalhar com o Copilot lá dentro do Word. Ele aparece aqui também, onde eu poderia usar ali o Copilot. No meu caso, como eu já tenho a licença no meu usuário, ele também gera no Word esse resumo aqui para mim, ó, que poderia ser utilizado também para alguma atividade específica. Quando eu chamei aqui, eu tenho o modo web, que seria para apenas tirar dúvidas e gerar resumo simples, ou aqui para trabalho. Se eu quiser interagir com o arquivo, acrescentar aqui parágrafo, tópicos, melhorar a escrita, aí sim eu preciso estar no modo de trabalho e utilizá-lo com a minha licença habilitada aqui no Microsoft Word, beleza? Bom, seguindo aqui, obrigado, Hudson. Sem problema, você poderá ver a gravação depois. Então, seguindo aqui, o que eu posso fazer com isso, tá? Eu consigo agora conectar com o meu cotidiano. Perdão, pessoal, pus no mudo aqui para tossir rapidinho. Então, qual que é a intenção da Microsoft? Ela não espera que todas as pessoas na empresa estejam com o Copilot licenciado. Nem faz sentido, talvez, dependendo do momento da organização. Veja que esses bonecos em cinza aqui, que são a maior parte das pessoas na organização, elas começam usando o Copilot Chat com os recursos gratuitos mesmo. Depois, a gente vai aos poucos expandindo isso para que mais pessoas na organização venham a ter a licença. Ó, então, os bonequinhos roxos ali são já as pessoas recebendo, conforme o andamento da adoção, a licença do Microsoft 365 Copilot. Ou então, se você vir aí no teu Copilot o botão de atualizar do Copilot, que também pode aparecer para você, às vezes aparece aqui, ó, perto do teu nome de usuário ali, o botão atualizar do Copilot. Aí vai cair lá na TI uma solicitação de liberação de licença do Copilot. Para o time de TI, vou até abrir o Admin Center aqui, apesar do foco não ser técnico, só para mostrar para quem aqui talvez seja de TI como é que funciona essa decisão de licenciamento ou não, tá? Eu vou aqui, ó, no meu Admin Center, clico ali em Copilot, tenho aqui a visão geral, onde ele vai me dar informações, né, se eu já tenho ou não licenças do Copilot, como que eu posso otimizar a atribuição de licença com base nos usuários ativos, incentivar as pessoas que já tenham recebido licença, ou mesmo as que ainda estão começando a usar o Copilot Chat gratuito, a ter como hábito o uso diário do Copilot, né? E aí depois eu vou acompanhando a taxa de utilização do Copilot para os usuários ativos dos últimos 30 dias. Eu tenho métricas aqui que ele vai avaliando, né? Onde que o pessoal está usando mais, se é nos aplicativos, se é no Teams, no Word, no PowerPoint, no Notebook, no Excel. Então, ele vai listando aqui com base em usuários habilitados versus usuário ativo. Usuário ativo, usuário habilitado é o usuário que já teve licença e usuário ativo é desses habilitados, quantos estão de fato utilizando no cotidiano. Eu tenho que olhar, mensurar isso
para ver se faz sentido manter ou não essas pessoas licenciadas ou se eu vou transferir a licença para outras pessoas que, ao serem devidamente treinadas, vão tirar melhor proveito. E aí, se eu ainda não posso comprar aquela licença de $30 por usuário e mês, dá pouco mais de R$ 2.000 por ano, eu posso fazer isso aqui, ó, adicionar uma política de cobrança, atribuindo uma assinatura do Azure e fazer com que o meu time possa usar o Copilot Chat e também os agentes do SharePoint com cobrança a um custo baixíssimo, de $0,01 por mensagem. Então, o ponto que eu vou fazer é treinar as pessoas para isso, tá? Aproveitando aí a pergunta do Alberto, né? O Alberto perguntou, com o Copilot Chat eu já consigo fazer a leitura dos e-mails, por exemplo, resumos, etc. Nesse caso, você teria que copiar o conteúdo para ele e pedir para ele te ajudar a, de repente, responder aquele e-mail. Nesse caso, Alberto, o que você quer, o ideal é você ter a licença do Microsoft 365 Copilot, que aí você vai poder usar nos outros aplicativos. Exemplo, para essa finalidade, que é a parte de leitura dos e-mails, você deseja utilizar no Outlook. Então, vou abrir o meu Outlook aqui, que aí sim vai depender da versão licenciada para isso, tá? Só jogar ele aqui no chat, ou na web, ou no navegador aqui. Vou abrir aqui o meu Outlook.com. E aí, quando eu abro o Outlook, se eu já tiver a licença do Copilot, na primeira vez, após ter recebido a licença, ele vai dar esse aviso aqui, ó, descubra o Copilot uma maneira nova de trabalhar. Explore novas maneiras, tal, usar seu próprio julgamento, beleza, vou dar um entendi aqui. Qual que é o ponto aqui, tá? Quando eu recebo a licença, eu vou receber esse e-mail aqui, ó, de boas-vindas ao Microsoft 365 Copilot. E ele dá um botão ali para começar a usar o Copilot, do qual ele vai me levar para uma página de introdução, a página de suporte da Microsoft, onde eu tenho aqui orientações de uso, né, de como usar o Copilot em cada um dos aplicativos do Microsoft 365, ou para usar para criação de conteúdo, etc. Vou deixar esse link aí no chat. Para esse caso, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho esse botão aqui, ó, resumo por Copilot. Aí nesse ponto aqui eu preciso da licença para que ele possa fazer isso, tá bom, Alberto? E aí ele vai pegar ali, vai tentar reconhecer o conteúdo do e-mail, vai resumir aquelas informações. Exemplo, não sei se eu posso mostrar, Rodrigo, qualquer coisa você me avisa aí, ó. Aqui é uma troca de e-mails sobre um projeto. Eu posso ir lá e abrir aquele e-mail e pegar as informações daquele projeto, ou até mesmo um e-mail que houve uma interação ali, né? E pedir para resumir o conteúdo daquele e-mail e me ajudar a responder também aquele e-mail, tá? E até mesmo para esse escopo, eu poderia abrir o escopo ali que o Rodrigo mandou como anexo e trabalhar naquele documento, tá? Então, assim, se eu vier aqui nesse botão do Copilot e eu quiser usar aqui o Copilot Chat dentro do Outlook, eu posso. Só que aqui, ó, como eu tenho já a licença, ele já cai no modo de trabalho, que aí ele vai me ajudar. Resumir, responder e-mail, sugerir uma próxima etapa ou tarefa a ser realizada. Aí eu tenho mais ganhos quando eu estou com a licença habilitada e usando no modo de trabalho. Se eu tivesse só no modo web, aí ficaria ruim, porque eu teria que copiar a informação, colar aqui e tal. Mas eu vou clicar aqui, resumir e-mail, então esse exemplo que ele deu. Resumir este e-mail em um breve relatório e tal, com 2 a 3 fases que captura o ponto principal, o contexto, chave e as ações ou decisões necessárias. Vou até fazer isso num outro e-mail aqui, e-mail do Fábio. E aí, vai ter coisa aqui que talvez eu esteja limitado se eu estiver usando apenas o Copilot Chat com modo web. O ideal é usar no modo de trabalho com a licença, se for o caso, tá? Pegando aqui até o complemento do Alberto ali, ó. O Alberto comentou assim, ó, perfeito, ele não tem integração de ferramentas para fazer isso automaticamente, o chat obrigatoriamente precisa fazer o upload, isso aí. Tanto que eu vi casos de cliente, Alberto, que eu não tinha ainda a licença, estava indo no Teams, pegando uma reunião que foi gravada e transcrita, aí o pessoal estava baixando a transcrição e subindo no Copilot Chat para poder resumir daquela reunião. Funcionou de maneira parcial, trouxe algum ganho, mas não era o ideal. O que seria o ideal para quem quer usar para, por exemplo, resumir reuniões no Teams? Eu poderia pegar aqui, ó, e abrir o meu Teams. Vou até trocar aqui a tela.
aqui no Teams eu posso chamar o Copilot dentro dele também, tá? E aí, se eu tiver no modo de trabalho licenciado, melhor ainda. E aí, se eu pegar, de repente, alguma reunião que tenha sido gravada, ver se eu tenho alguma recente aqui. Se eu pego uma reunião que foi gravada e eu venho aqui, ó, exibir evento, e aí tem aqui, ó, exibir recapitulação. Quando eu abro essa recapitulação, aqui vem o ganho da licença, tá? No meu caso, quando eu participei daquela reunião, eu ainda não tinha licença, tá? O que eu vejo as pessoas fazerem? Elas vêm aqui, baixam, só que só o organizador pode fazer, então o Rodrigo teria que baixar para mim e fazer isso, por isso que eu não recomendo usar dessa forma. E aí eu pediria para o Copilot Chat gerar um resumo submetendo lá esse arquivo do Word da transcrição que ele vai baixar aqui, tá? E aí eu acabaria interrompendo o Rodrigo para pedir para ele entrar e baixar e tal. Não é ideal. O que é o ideal aqui? É eu pegar e usar, vou até pegar uma outra reunião aqui que eu sei que foi gerada uma gravação quando eu já estava licenciado com o Copilot. Nesse caso, o ideal vai ser eu clicar lá em anotações da IA, tá? Então, exemplo, aqui, ó, essa recapitulação que ele trouxe aqui é uma recapitulação resumida, que aí é algo que eu já consigo usar quando eu tenho a licença do Copilot. Se eu não tivesse a licença, ia aparecer aqui a opção desbloquear o Premium, que eu poderia também usar o add-on do Teams Premium para essa finalidade aqui, tá? E aí, quando eu tenho uma agenda que já foi gravada quando eu estava com a licença, vou alternar para minha outra conta aqui, eu tenho uma outra que já estava ok para isso. É melhor porque ele tem anotações da IA, ele gera tópicos da reunião, ele vai gerar ali resumo de informações que eu posso usar até para entender, né, tomada de decisão que foi feita naquela reunião. Então, tem muito mais ganhos quando você está com o Copilot devidamente licenciado no teu usuário, tá? Outro ponto que eu trago aqui, o Teams Premium é uma boa alternativa? Mas eu posso unir o melhor dos dois mundos, de ter o add-on do Teams Premium e também ter o Copilot. Só que para o caso do Teams Premium, eu preciso ter o Teams Enterprise também licenciado no meu usuário. Por conta daquela mudança de regra de licenciamento do Teams e tal, muitas empresas acabaram implantando o Teams Enterprise licenciado separadamente, e aí eu posso comprar o add-on dele se eu quiser, tá? Olha a diferença aqui para uma reunião que foi gravada quando eu já estava com a licença do Copilot, ó. Ele gerou o resumo da IA, trouxe informações de anotações da reunião, de assuntos que foram falados naquela reunião, trouxe também ali tarefas de acompanhamento, então ele reconheceu, por isso que é legal quando você está gravando ou transcrevendo uma reunião, que você seja intencional, que você especifique claramente quando você estiver pedindo um favor ou uma atividade para alguém, porque isso vai ajudar a IA a reconhecer corretamente aqui. O Copilot já faz isso naturalmente, tá? Essa dica que eu estou dando aqui é mais para você potencializar um pouco mais essas anotações da IA. Para uma reunião que está acontecendo ao vivo, por exemplo, como essa nossa aqui, eu posso até pegar o Copilot ali, ó, e chamar nele o botão. Tem que aparecer aqui um botão do Copilot, e aí aqui não vai aparecer porque eu estou num webinar ao vivo, mas talvez depois apareça ali para o Prota, para a Giovana, ou mesmo para mim, ao terminar e gerar a recapitulação, eu posso pegar aqui em tempo real durante a reunião. Exemplo, se eu entrei atrasado e perdi alguns minutos, eu quero saber o que falaram durante o período que eu não estava naquela reunião. Ou se eu me ausentei temporariamente e voltei e ela estava sendo gravada ou transcrita, pelo menos, eu pegaria também isso, tá? Aproveitando aqui outros comentários, o Alexandre colocou o seguinte: o Copilot executa funções como preencher dados em uma planilha a partir de uma fonte de dados. Por exemplo, estou com uma planilha que preciso que o Copilot preencha essa planilha, use fórmulas, etc. Alexandre, vai depender do que você tem nessa planilha, tá? Ela tem que estar tabulada e eu não posso ter células mescladas. Deixa eu até voltar ali no meu navegador e tentar mostrar isso para vocês.
Ó, lembra daquela planilha de Excel que eu subi agora há pouco? Ele terminou aquela análise que eu pedi, ó, tendências de vendas ao longo do tempo, reconheceu ali quais foram os períodos de vendas de cada ano e qual foi o ano que houve mais vendas, evolução mensal de vendas por mês, trouxe os produtos com maior volume de vendas ali, ó, e também por categoria. Trouxe aqui os top 5 produtos por valor de vendas e regiões onde houve maior faturamento por estado, inclusive. Ó, isso aqui é super legal. Eu vou mandar ele abrir aquela planilha aqui. O que ele consegue fazer por mim aqui no Excel? Olha, eu posso pedir para ele fazer coisa assim, só que a planilha tem que estar nesse formato aqui, ó, em tabelas, e cada coluna de informação na sua devida célula. Eu não posso ter, por exemplo, essa coluna C e D mesclada, eu já vou atrapalhar o Copilot na verificação do conteúdo, tá? O que eu precisaria fazer nesse caso aqui? Chamar o Copilot, tá? Deixa eu até abrir pelo aplicativo aqui, se bem que dá para chamar por aqui. Vou pegar aqui na barra. Chama o Copilot ali. Precisa de insights? Basta perguntar. Aí ele vai dar as boas-vindas, que é a primeira vez que eu estou usando ele aqui nessa versão web. Aí eu posso fazer o seguinte, ó, escreva uma fórmula que faça tal tarefa. Aí ele vai tentar preencher para mim. A depender do formato da tua planilha, talvez ele consiga ou não realizar, porque você teria que dar as informações, os dados de maneira estruturada para o Copilot fazer isso por você, tá? É uma pena que eu não tenho uma outra de exemplo aqui que eu possa usar, mas vou pedir para ele pelo menos verificar essa planilha e fornecer insights aqui para mim. E ele vai começar a analisar o conteúdo, ele vai tentar selecionar todas as informações dessa tabela e gerar para mim ali de maneira direta um exemplo que eu fiz ali na web. E ele poderia também adicionar gráficos aqui, tá? Eu poderia pedir para ele gerar um gráfico de pizza ou gráfico de barras com base nas informações do volume de vendas. Ou gerar um gráfico de volume de vendas por estado. E ele consegue incluir isso para mim, tá? Beleza? Próximo ponto aqui. Cadê? Ô, Johnson, Oi, Pratão. até Tô o quase pessoal terminando estava aqui, tá? falando. Para dar Não, tempo do tranquilo. O sorteio pessoal ali. estava falando sobre. Você tentou mostrar ali para eles. Entrei na reunião atrasada e aí eu quero fazer uma validação do que falou. Eu fiz aqui, posso até mostrar rapidinho. Vou cortar seu Pode compartilhamento, sim. depois você entra de novo. Mas ó, pessoal, eu entrei aqui, ó. Vou jogar lá para vocês verem. Ó, vamos supor que eu cheguei atrasado, eu cliquei no botãozinho de Copilot aqui no Teams e perguntei o que foi falado até agora nessa apresentação. E aí ele gerou para mim alguns insights de tudo que foi falado, ele me dá o time do que foi feito, e aí aqui eu perguntei, mostre mais dúvidas que foram respondidas pelo Johnson até agora. E aí ele me deu aqui uma leitura de todas as perguntas que foram feitas. Ou seja, eu cheguei depois da reunião, aí eu posso ele me dá insights aqui, né? Mostre dúvidas de novo, ou colocar numa tabela, resumir a reunião até agora. Ou seja, eu posso ter chego atrasado nessa apresentação, mas eu pedi para o Copilot, como a gente está gravando e transcrevendo através do Copilot, ele me traz já todas as informações e eu não fico perdido no que está acontecendo. Então, é bem bacana que ele está ouvindo e ele traz esses insights e rapidamente a gente pode tomar alguma decisão. E eu posso perguntar se alguém, nesse caso ninguém me falou, mas eu fui mencionado nessa call. E ele pode eu uso isso, tá? Às vezes, como o meu dia a dia é muito corrido, às vezes eu entro numa call no meio do caminho e o pessoal que tem por obrigação a transcrição é padrão, né? Então, olha lá, você foi mencionado diversas vezes, principalmente na apresentação e etc, né? Então eu posso clicar aqui e aí ele traz como eu fui mencionado. Alguma tarefa que eu possa fazer, ele pode interpretar essa tarefa também. Por exemplo, eu posso colocar existe alguma tarefa ou algum to-do que eu tenho que fazer, alguma coisa que ficou sobre minha responsabilidade, ele grava, entende e fala, pronto, você deve ligar para a Giovana amanhã para falar tal coisa. Então, ele facilita isso para você e interpreta, tá? Fala, Pô, Jones. muito bom, Prato. Obrigado pelo apoio, ajudou até a Imagina. responder a pergunta ali. Já até reforcei ali no chat. O Flávio também tem esse ponto interessante aqui, ó. Bom dia, Johnson. Os usuários da organização que possuem um Copilot Chat sem licença atualmente podem interagir sem custos ou cobranças com os agentes
criados na organização. Neste caso, Flávio, por meio, não literalmente sem custos, tá? Agentes criados na organização, aí tem que ser por meio daquele exemplo que eu dei aqui, ó. Deixa eu até pegar ali no admin. Aí, para você habilitar os usuários a usarem os agentes, aí você precisa habilitar esse modo pago conforme eu uso aqui, tá? Entre em contato com o nosso time depois, caso você já tenha uma assinatura do Azure ou não tenha e queira solicitar uma para essa finalidade, o nosso time comercial consegue apoiar nessa questão e aí o nosso time técnico consegue te ajudar a ativar, porque tem uma outra configuração a ser feita lá no Admin Center da Power Platform para essa finalidade, porque eu consigo permitir o uso a um custo ali de $0,01 por mensagem enviada nos agentes, e eu posso até definir um orçamento com um aviso e limites de gastos também, tá? Para ajudar vocês a evitarem surpresas aí. Beleza? Olha que legal aqui no Excel, ó. Gerou ali, ó, vendedores mais produtivos, ó, que são os que mais aparecem indicando alto desempenho em vendas. Trouxe ali as unidades e franquias com maior faturamento. Trouxe as cidades ali, estados que são líderes de volume de vendas, entre outras tendências. Eu poderia pedir para ele, ó, adicione um gráfico de pizza mostrando as vendas totais por vendedor. E aí ele vai me sugerir, ele vai tentar analisar a planilha para entender se há ou não essas informações aqui, por isso que é ideal até usar, inclusive, os nomes corretos de cada coluna ali, cada célula, para que ele possa gerar, e ele vai trazer uma sugestão e vai ter um botão aqui para eu clicar em mais e adicionar e começar a utilizá-lo, tá bom? Boa, perfeito. E aí, pessoal, já chegamos praticamente no fim aqui. Top 10 atividades com o Copilot, tá? Revisão de conteúdo no Word, vocês viram ali. Apresentação no PowerPoint. Se eu abrir o meu PowerPoint aqui e vier ali no menu arquivo aqui, ó, página inicial, criar com o Copilot, eu poderia vir aqui, ó, e escolher até o design. Se você tem um modelo de apresentação da sua empresa, ponto importante, tá? É necessário configurar esse modelo na biblioteca de modelos no SharePoint e adaptar o modelo para o que a gente chama de slide mestre. Ou seja, sabe aqueles campos ali de incluir título, incluir subtítulo, incluir imagem que aparece quando você escolhe qualquer modelo básico? Então, por exemplo, ó, cria uma apresentação sobre o escopo de implantação do Copilot com base no arquivo. Aí eu aponto um arquivo do Word aqui que eu tenho com esse escopo, ó. Peraí que eu peguei o do workshop, /escopo. Quando você dá o nome, /nome do arquivo, ele vai tentar buscar ali. Vou até fazer um melhor aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho. Vou usar esse aqui mesmo, esse escopo aqui, ó. E aí vou mandar. Vou usar o do workshop, não tem problema. Ele vai tentar reconhecer o conteúdo do arquivo do Word, vai gerar os tópicos da apresentação e vai trazer isso para mim, tá? Existe forma de adaptar o teu modelo de slide para que você possa utilizá-lo ali como design na hora de gerar esses slides, tá? E o nosso time também consegue ajudar na realização desse tipo de trabalho aí com vocês, beleza? Então, esses foram alguns exemplos de casos de uso do Copilot, pessoal. Espero que estejam curtindo nossa apresentação. Vou aproveitar esses últimos 5 minutinhos aqui, só para ver se não faltou responder nenhuma outra dúvida ali. Obrigado pelo feedback, Alexandre. Reuniões presenciais, existe alguma forma de utilizar o Copilot para ato resumo? Boa, Henrique. Eu tenho o hábito de, quando eu faço reunião presencial, eu peço autorização para as pessoas, aí eu mesmo gero um link, exemplo, esses dias eu fui num cliente que aí todo mundo estava presencial. Aí eu pedi autorização para gerar um link de reunião e gravar e transcrever aquela reunião. E aí, durante a reunião, eu estava compartilhando tela presencial na sala de reunião, e aí eu usei o meu próprio Teams gravando, como se eu estivesse sozinho na sala, falando sobre. Algumas pessoas entraram deixando delas no mudo para não gerar aquele eco, né? E aí deu super certo, foi uma forma de ajudar. Se a tua empresa tem aqueles equipamentos de Teams Room, sabe? Aqueles aparelhos de sala de reunião, e a coisa que a 7IT também consegue te ajudar
a buscar soluções para implantar esses aparelhos de sala de reunião compatíveis com Teams, também seria uma forma melhor ainda, que aí depois com o teu Copilot você poderia gerar o resumo daquela reunião que aconteceu presencial, né, bastando estar no convite o teu usuário e a sala também para essa atividade, beleza? Mas tem que ter a licença ou do Teams Premium ou do Copilot para realizar esse trabalho. Tá aqui a apresentação criada, aí eu teria só que ajustar, adaptar o modelo e tal, e finalizá-la para que ela fique pronta para uso, belezinha? Boa. Então, pessoal, tá aí o QR Code, baixem, por favor, o Copilot no seu celular, recomendo muito, ajuda muito no dia a dia. Vou pedir para a Giovana abrir o áudio aí, para quem quiser tirar dúvidas por chat nesses últimos 5 minutinhos, e muito obrigado por terem ficado conosco até o final. Gostei de ver ali que temos ainda 50 pessoas participando aqui. Então, legal que o engajamento foi ótimo pelo visto. Obrigado pelo apoio, Prota. Obrigado pelo convite. Ô, Johnson, o Henrique, te dando também um engajamento além, a gente está aqui como objetivo, como eu falei no comecinho, Trust Advisor, né? Ah, se você, eu vou dar uma dica de uso, tá? Você falou sobre reuniões presenciais, existe uma forma de utilizar o Copilot. O Johnson já te falou, mas eu vou te dar uma outra dica que eu uso, tá no meu carro, não tá aqui comigo, mas uma ferramenta chamada Cloud AI. Eu não sei se você conhece, já ouviu falar. Eu vou colocar um link aqui da Amazon para você dar uma olhada. Ele é um aplicativo, é um equipamento que tu bota atrás do celular e ele grava e faz transcrições das reuniões presenciais, tá? Eu utilizo muito, você bota para gravar, ele é um gravador, e aí ele vai ter a transcrição. Então, por exemplo, eu vou até mostrar aqui, ó. Eu tenho uma reunião que foi feita presencialmente, e aí eu fiz a transcrição dessa reunião, ela tem aqui todos os to-dos que tem que ser feito. Ele é embargado no chat GPT. Então, fica como dica nesse movimento de AI, né? Então a gente quer trazer o Copilot para o dia a dia de vocês, ajudar vocês a terem essa adoção, mas também como dicas, né, de uso, a gente posso te dizer que essa ferramenta vai te ajudar bastante, porque é uma ferramenta que eu uso muito, tá? Toda reunião que eu vou, eu faço a gravação. Eu vou colocar um link da Amazon, eu não comprei na Amazon, eu comprei nos Estados Unidos, mas vai aqui uma dica para vocês poderem usar, eu acho que vale muito a pena aí, tá bom? Uma outra dica É, aqui, ó, usar essa opção aqui, ó, seguir a reunião. A pergunta aqui do isso, Vitor, ó, do considerando Victor. a licença habilitada e tal, você pode abrir o chat de uma call que não participou e utilizar os recursos do Copilot. Aquela call, inclusive, que eu mostrei aqui, ó, foi uma que eu não consegui participar e ele gerou a recapitulação para mim, tá? Detalhe que ali na segunda-feira eu ainda não estava com a licença, eu só marquei seguir e aí a minha licença foi atribuída aqui para mim ontem e eu consigo já visualizar esse resumo que ele gera aqui e eu poderia exibir recapitulação ou usar aqui os recursos lá no histórico de chat dessa reunião e conseguir fazer perguntas lá também, já que houve uma gravação e transcrição. Essa dica aqui, por exemplo, tem uma outra agenda aqui que eu não consegui participar. Deixa eu só mostrar esse menu para vocês, pelo menos. Se eu dou um botão direito aqui, ó, e clico nessa opção seguir, ele notifica o organizador da reunião de que algumas pessoas e você marcou para seguir. E aí, se a pessoa lembrar de aproveitar esse aviso e fizer a gravação ou inscrição, você vai conseguir depois consultar as informações que foram faladas naquela reunião, mesmo que não tenha ingressado nela, tá? É isso. Show de bola. Muito Pessoal, Vamos pro mais bom. alguma sorteio? pergunta? A gente vai fazer um sorteio. Ó, vamos fazer um sorteiozinho. Vitor, obrigado de novo. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida, a gente vai publicar depois. O pessoal vai entrar em contato com vocês. A gente vai compartilhar isso aqui. E tendo mais dúvidas, entre em contato que a gente está aqui para ajudar, tá bom? A Gi vai tocar aí o sorteiozinho. Perfeito. Pessoal, para o nosso sorteio, né, como já foi informado pelo Prota, vai ser R$ 50 no Smash Card. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês darem uma olhada, tá bom? E, além disso, a gente também vai ter um assessment da SET, fornecido pela SET, de 365, tá? Então, é bem exclusivo. Quem ganhar aí vai se dar muito bem, viu? Então, só para mostrar aqui para vocês. R$ 50 no Smash Card e mais um assessment 365 da 7IT, tá bom? Eu vou pedir para vocês encaminharem para mim o nome de cada um que vai participar, nome e sobrenome, por favor, no chat, para eu conseguir adicionar aqui, tá bom?
E o microfone também está liberado para Ou vocês, melhor, caso vocês se tenham quiser, eu gero dúvidas. um forms aqui. Peraí, pessoal, só um minutinho que eu vou mostrar o Copilot gerando um forms. Vocês vão preencher esse forms e aí nem precisa mandar um nome no chat, não. Aí vocês vão preencher rapidinho esse forms com nome e e-mail. E aí vocês vão conseguir, a gente vai conseguir gerar e fazer o sorteio a partir dele, tá? Aqui, ó. Deixa eu até pegar ali eu tinha deixado o meu forms aberto aqui, ó. Ao vivo e a cores. Ou aqui, ó. Gerar um forms básico de feedback. Vou até fazer melhor. Pedir para o Copilot criar aqui, ó. Na prática, hein? Vamos lá. Novo formulário. Vou nesse de feedback. Aí tem aqui, ó. Rascunho com Copilot. Crie um formulário de pesquisa simples de participação do workshop. Participação no workshop, né? Workshop de Microsoft 365 Copilot, coletando apenas o nome e e-mail para o sorteio. Beleza. Inclua NPS da pesquisa. Pediu aqui o nome e e-mail para a gente poder te mandar depois, né? E na escala ali se você recomenda ou não esse workshop para alguém. Ele vai revisar o meu formulário, porque ele pode trazer sugestões para mim. Vou pegar aqui e na opção coletar respostas, deixar que qualquer pessoa pode responder. Copiar link e estou mandando o link aí no chat, ó. E aí, esse Forms, ele vai gerar a planilha com o nome de cada participante. Se quiserem, pode até ver esse QR Code aqui, ó. E responder pelo celular mesmo. Ele vai gerar uma planilha aqui para mim e eu vou conseguir extrair os nomes e fazer o próprio Copilot sortear na hora aqui ao vivo para vocês. Aí sim. Vou dar aqui 2 minutinhos para vocês preencherem aí. Só confirmem para mim se está funcionando, se puderem validar. E, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente liberou o microfone para vocês, tá bom? Se vocês precisarem perguntar alguma coisa, a gente está à disposição também. Boa. Maravilha. Ótimo. Quem for respondendo já vai dando ok aí. E aí daqui a 2 minutinhos eu gero aqui a planilha que ele vai usar para eu extrair os nomes e fazer o sorteio. Enquanto isso, o microfone está aberto. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, aproveitem, viu? Está liberado para quem quiser tirar do mudo. Ó, temos 43 pessoas na sala. Deixa eu ver quantas respostas eu já recebi aqui. Já recebi 29. Falta mais alguém? Mais um minutinho, hein? 30 respostas. Faltam só 13 pessoas para responderem. Não vale o time da 7 Haiti, hein? Só os clientes. Pessoal, aproveitando esse tempinho também, a gente vai ter um webinar no mês que vem também, tá? Voltado para segurança. Vai ser no dia 18 de novembro. Eu vou estar mandando o link aqui no chat para vocês já se inscreverem também. E para vocês poderem aproveitar, vai ser um conteúdo bem legal também, tá? Principalmente aí quem busca segurança digital para as empresas, vai ser muito legal. Opa, esse eu quero ver também. Uhum. Falta mais ninguém, né? Ó, faltam 10 pessoas pelas minhas contas aqui. Vou seguir, hein? Mais um minutinho. Bora. E estou gerando aqui. Legal. Vou aqui pedir para ele abrir os resultados no Excel. O Copilot consegue, inclusive, analisar as respostas e depois ele me dá insights, tá? Sobre a pesquisa de satisfação. É bem legal isso aqui.
Ele gera até um relatóriozinho que eu posso usar. Legal. Tenho a pesquisa aqui, deixa eu só esconder informações confidenciais ali, só um minutinho enquanto eu jogo aqui na minha outra tela para eu poder extrair. Vou pegar aqui só com base no nome, tá? Peguei o nome de cada participante. Agora eu volto aqui no meu Copilot, ó. São quantas pessoas para sortear? 3 pessoas? Uma pessoa só. Ah, beleza. Se você quiser, se tiver mais que um Ó, prêmio, Vamos dar eu consigo mais sortear um. as 3. Aqui, ó, liberaram, tá? Vai ser duas pessoas. 2, tá bom. Isso. Então, sorteie aleatoriamente 2 nomes, pessoas dessa lista. Eu até poderia dar um barra aqui, ó, e colocar o nome do arquivo, né, da pesquisa, Show, hein? que ele já está salvo no meu OneDrive, ó. Ou eu poderia só colar a lista de nomes. Sorteio por Copilot aí, ó. Ninguém esperava por essa. Ele vai analisar o conteúdo da planilha. E já lhe traz a resposta pra gente. Deixa eu ver se eu escolhi o nome será? correto da coluna, porque aqui eu tenho a coluna nome e tenho a coluna nome completo. Eu tinha que ter pedido o nome completo. Ele vai primeiro listar os participantes, tá? Que ele vai fazer uma análise e vai dar aqui no final, ó, nomes sorteados. Ó. A Kemily e o Rogério. Rogério. Parabéns para os dois, hein? Boa. Deixa eu ver se estão na sala aqui. Nossos ganhadores. Então aí, parabéns, Kemily, parabéns, Rogério. Vocês foram sorteados, nosso time manda depois por e-mail, tá bom? Isso. Vou entrar em contato com vocês, tá bom? Para poder falar um pouquinho mais. Combinado. E aí, pessoal, aproveitando para a gente encerrar, depois que, se alguém tiver interesse de adquirir a licença ou adicionar a licença na operação de vocês, na compra da licença, a gente também entrega um workshop para vocês de utilização. Então, aí depois a gente combina aí com o Johnson e aí a gente vem e consegue fazer um workshop dentro já da sua operação, ou seja, vinculou a licença no seu tenant, já está do lado corporativo, aí a gente consegue dar alguns outros insights de utilização aí de meia hora, 40 minutos para a gente falar um pouquinho e ajudar vocês a dar esse passo inicial aí, tá bom? Então é uma agregação de valor mais aí também, tá? Gente, obrigado pela oportunidade, obrigado por esse tempo de vocês, 1h40 quase de bate-papo aqui. Contem com a gente, tiverem mais dúvidas, por favor, entrem em contato. A gente vai fazer uma nova demanda, um novo workshop mais para frente de novo também de AI, com as novidades que vão chegar, porque o Copilot, né, John, está evoluindo o tempo inteiro. Então, a gente deve fazer um próximo aí daqui 1 mês e pouco, a gente faz mais um. E o nosso time está à total disposição para ajudá-los, tá bom? Um beijo no coração de vocês, obrigado, ótimo dia, sucesso. Obrigado, pessoal. Um abraço, bom trabalho. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.